A paz do Senhor, irmãos. Hoje, quinta-feira, dia 26 de março, dia normal de culto nosso na igreja, quinta-feira, culto da família. Eu quero trazer uma palavra de orientação e de fortalecimento para a família da igreja em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês um texto no capítulo 2 de Números, versículo 1, 2, 3 e 4. Acompanhe a leitura desses versículos junto comigo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor e de frente da tenda da congregação, e se acamparão. Os que acamparem ao lado oriental para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600 pessoas. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar chegando mais uma vez aos nossos irmãos através desse canal de mídia, para trazer uma palavra nesse dia, onde que seria um dia normal de culto nosso lá na igreja, poder estar apacentando os nossos irmãos, podendo ter oportunidade de me tornar visível a eles, trazendo essa mensagem de consolo e conforto. Que a paz do Senhor alcance todas as nossas famílias, onde eles estiverem, e que ao ouvirem essa mensagem, o Senhor esteja falando ao coração de cada um deles, em nome de Jesus. Irmãos, ler um texto desse, de Números, e tentar tirar uma mensagem aqui, talvez na nossa leitura a gente nem pudesse imaginar que um texto desse seria suficiente para uma prática, para uma mensagem. Mas preste bem atenção. O livro de Números, ele vai falar principalmente sobre a forma organizada de Deus na condução do seu povo. Todas essas coisas têm princípios de ensinamento para nós. Preste bem atenção. O texto aqui não está falando simplesmente de um acampamento, quando você sai às vezes para fazer um piquenique ou alguma coisa dessa direção, algo que seja simples. Sim, preste bem atenção. Só essa tribo aqui, que foi citada nesses 4 primeiros versículos que nós lemos, está citando aqui, falando aqui de uma quantidade de pessoas de 74.600 pessoas. Se você fizer toda a leitura do capítulo 2 de Números, você vai ver que Deus estava tratando de um acampamento, de uma organização, vamos entender assim, lidando com o princípio de caminhada de um povo, aonde eles iam deslocar diante do deserto, rumo à terra prometida, num total de 603.500 pessoas, só os que foram contados para a guerra. Esse acampamento ia tomar conta de formatar o comportamento de moradia dessas pessoas. Sim, o que eu quero tirar disso para nós? O nosso Deus, ele toda a vida foi um Deus organizado. Quando lemos lá em Gênesis, nós aprendemos isso claramente. Deus criou todas as coisas no tempo certo, na hora certa, estabeleceu todas as coisas perfeitamente em ordem. Quando nós lemos o livro de Números, nós vamos contextualizar esse aspecto da organização de Deus. Se a gente olhar bem,
só nesse versículo 3, quando nós lemos, nós estamos citando a acomodação de 74.600 pessoas. Como que elas deveriam se comportar? Iriam armar as suas tendas de frente ao tabernáculo, do lado tal. E quando fizermos o restante da leitura, você vai ver que ao lado de cada tribo dessa foi se acomodando outros. Tudo em ordem, tudo perfeito. A organização e a obediência é algo de extrema excelência na vida e nos ensinamentos de Deus. A organização nós só alcançamos com o princípio da obediência. Por isso Deus chama Moisés e Abraão e diz, olha, vocês vão tomar a iniciativa dessas questões. Sim. Por que a minha fala procede nessa direção? Porque hoje nós estamos vivendo isso no país. Nós temos ordens hoje, tanto municipais, como estaduais, como federais. São 3 escalonamentos de pessoas que têm autoridade sobre nós para determinação. Agora, tudo vai acontecer bem se nós obedecermos e nos recuarmos. Então, o princípio da obediência hoje, para mim e para você, estarmos dentro da nossa casa, eu estava conversando hoje com a irmã Piedade e citei esse ponto, né? Eu estava parabenizando ela pela iniciativa que ela está tendo. Eu tenho pedido aos líderes das igrejas, né? Da igreja, que se puder fazer uma mensagem, e ela tem feito isso muito bem. Eu estava conversando com ela isso hoje no telefone, tá? Falei um pouco com ela, falei com o irmão Zé Duque hoje, e nós estávamos falando sobre esse princípio de obediência. Então, se você está doente e obedece o médico, se você está doente, obedece as orientações, a forma de você tomar o remédio. Se você hoje tem uma pandemia dessa no estado, no país, no mundo, e você obedece às suas autoridades, o que acontece com a gente? Nós temos a nosso favor um tempo menor de reclusão. Então precisamos ser obedientes. Então Deus, quando Ele determinou a caminhada do povo, Ele organizou cada tribo, cada bandeira, cada estandarte, cada representatividade, porque o povo, aquelas tribos, elas teriam um papel importante na condução do povo naquela caminhada. Assim como hoje eu e você temos um papel importante na condução da eliminação desse vírus aqui do nosso país. Então, quando nós aqui em Teófilo Otoni agimos dessa forma, nós não estamos pensando só em nós. Nós estamos pensando no nosso estado, no nosso país e no mundo. Então, precisamos fazer o nosso papel. Enquanto cristãos, se absorvermos a palavra de Deus com essa mesma capacidade de entendimento, nós vamos estar influenciando positivamente o reino dos céus, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e também no mundo. E Deus enxerga a igreja dele de uma forma organizada, obediente, sarada, curada. Portanto, meu irmão, minha irmã, que a sua família seja uma família dessa, cooperadora, crente, determinada à obediência, sabendo se comportar numa situação dessa de multidão de gente, porque a partir do momento que eu e a minha casa me comporto, eu estou fazendo parte de um processo. Cada vez que uma tribo daquela de Israel obedecia à ordem de Moisés e de Arão e ocupava o espaço que foi determinado por Deus, obedecia às ordens e os mandamentos que era para cada tribo, elas se comportavam, iam fazer uma massa de gente que elevaria essa organização a ser vista de uma forma referenciada para os outros povos. Assim sejamos nós hoje, em nome de Jesus, organizados e ávidos pela palavra do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estar ministrando essa palavra mais uma vez, a igreja do Senhor, essa fração da igreja do Senhor em Teófilo Otoni, Igreja Metodista Missionária. Que a graça do Senhor seja sobre nós, que a nossa oração, que a nossa intercessão ao Senhor, e quando orarmos,
nesse grupo pequeno chamado casa, família, nós estejamos fazendo um somatório para mover o coração do Senhor e o Senhor eliminar essa praga do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade e do mundo. Seja propenso a nós, ó Deus, nós te pedimos que a graça do Senhor seja sobre nós, que a paz do Senhor, que excede o entendimento humano, guarde o nosso coração e a nossa mente firmes em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Tenha um bom restante de dia em nome de Jesus.